Olá! Nesse vídeo vamos aprender a plotar um histograma a partir de dados do Excel e, a partir desses dados, também realizar um ajuste segundo uma função de uma gaussiana, obtendo um gráfico como esse aqui. Então vamos lá. Primeiramente, vamos precisar de 4 bibliotecas ou pacotes que já estavam aqui na minha área de transferência, acabei de colá-los. São eles: o matplotlib.pyplot para plotar, o pandas para fazer a leitura do arquivo em Excel, o numpy para a parte da matemática, o scipy.optimize e aqui apenas a função curvefit para a gente fazer o ajuste. Então, vamos armazenar os dados desse arquivo aqui numa variável que vamos chamar de dados. Como se trata de um arquivo em Excel, então vamos usar aqui o comando pd.read_excel. E precisamos do diretório do arquivo, que é esse aqui. Então, aqui, histograma, terminação xlsx. Precisamos fazer aquilo de trocar a direção das barras. Aí. Prontinho. Agora a leitura dos dados já foi feita. Na verdade, será feita quando executarmos, mas até agora tudo certo. Mas a gente precisa também armazenar todos esses dados aqui dessa coluna em uma variável. Não os dados do arquivo, mas os dados especificamente dessa coluna, entende? Então vamos armazenar todos esses valores aqui em uma variável que eu vou chamar de x. E ela recebe dados est m, que é o nome da coluna aqui do arquivo aqui, est_m. E agora eu vou usar aqui uma outra função do matlib.pyplot, que é plt.hist, que serve justamente para a gente plotar o histograma. E esse histograma será feito de acordo com a variável x, né, os dados que estão ali na variável x. E a gente precisa cuidar também dos bins, que são justamente esses espaçamentos aqui, ó, das colunas. Dessas colunas aqui. Então, vamos lá. Eu quero que esses espaçamentos comecem a partir do 0 e vão até o 30, tendo um passo de 1, né? Então, vamos lá. Vai ser um arrange que vai do 0 até o 31, porque no caso ele não pega aqui o último valor, eu quero que vá até o 30, então eu coloco até o 31, tendo um passo de 1. E só uma outra coisa aqui também, para a gente ter essa demarcação aqui, ó, na cor preta, essa bordazinha aqui em cada coluna, a gente precisa colocar isso aqui. EC igual a K. Recebe K. Esse K aqui significa justamente a cor preta. Se a gente quisesse uma cor azul, por exemplo, a gente colocava aqui um B de blue. Mas eu vou deixar preto por enquanto. Eu vou também fazer o seguinte. Vou fechar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Pronto, olha só. Ele já fez o histograma, de acordo com os dados. Mas e se eu armazenasse isso aqui em uma variável? Olha só que legal. Vou armazenar numa variável que eu vou chamar de n. Então, acontece isso, a mesma coisa. Mas agora eu posso vir aqui no console e pedir para ele printar n.
E olha que legal. Ele nos retorna as frequências que estão em cada bin, em cada uma daquelas colunas. Sendo que os bins também estão aqui, olha. Vão de 0 até 30. Então a gente pode usar isso a nosso favor. É o que a gente vai fazer agora. Olha só, se a gente contar a quantidade de valores que nós temos aqui, vão dar 30 valores. Só que aqui nós temos 31 valores, porque temos do 1 até o 30, que são 30, e temos também o 0. Então são 31 valores. Então vamos fazer o seguinte, vamos excluir esse 0 e vamos pegar os valores médios de cada coluna. Eu quero o valor médio. Esse aqui, por exemplo, olha esse aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Aqui é o 5. Então eu quero o valor médio bem aqui, ó. Esse aqui é certamente o 5,5. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair meio de cada valor. Então vamos lá. De cada valor dos bins. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer aqui os bins e depois as frequências. Os bins vão ser o quê? Vão ser justamente o segundo retorno aqui da variável n, né? Então, o segundo retorno é aquele que tem índice 1. E eu não quero esse 0 não. Então, como que eu faço para excluir esse 0, né? Para não levar em conta esse 0. Eu vou pegar só daquele que tem índice 1 em diante. Então, 1 e aqui esses dois pontos significam em diante. Então, eu estou pegando apenas esses valores aqui. Agora, para a gente conseguir os valores médios dos bins, eu quero quais valores? Eu quero 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim por diante até 29,5. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou armazenar isso numa variável que eu chamo de midBins. E eu vou fazer o seguinte. Essa variável vai ser um vetor, sendo que cada entrada dela será i menos 0,5 para i nos bins. Então, eu vou pegar cada valor que está lá nos bins e eu vou subtrair meio. É o que está escrito aqui. E a frequência vai ser justamente o primeiro retorno ali da variável n. O primeiro retorno é aquele que tem índice 0. Então, eu coloquei aqui índice 0. Agora, vamos definir a nossa função de ajuste. Eu vou chamar ela de gaussiana. A variável dela vai ser x. Enfim, aqui os parâmetros, né, vão ser a, b e c. Eu já peço para ele retornar aqui para nós a vezes a exponencial de menos x menos b, né? X menos b dividido... Não, tem um quadrado aqui. Dividido por 2 vezes c ao quadrado. Eu acho que é isso mesmo. Ok. Então, isso aqui é a função da gaussiana. Na verdade, a gente acabou juntando um monte de coisa no A, um monte de coisa no B e um monte de coisa no C. Mas está certo, a função gaussiana é isso mesmo. Só que a gente não colocou esse A, o B e o C em função lá do desvio padrão, 2, π, essas coisas. Enfim, a gente acabou juntando tudo isso em letras para ficar mais fácil aqui de escrever. Então, o que a gente precisa fazer agora é justamente o
ajuste. Só que a gente não consegue fazer o ajuste segundo esses dados aqui. A gente tem que fazer o ajuste segundo esses dados aqui, o mid-beans e a frequência. Foi para isso que eu declarei essas variáveis, para a gente conseguir fazer o ajuste, porque a função curveFit trabalha com pontos que tem uma coordenada x, que será justamente os mid-beans, e uma coordenada y, que será justamente a frequência. Então vamos lá. Vamos lá. Parâmetros e erro. Vai receber curveFit da função gaussiana, mid-beans e frequência. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi para o programa fazer um ajuste segundo a função gaussiana sobre os pontos definidos pelos dados que estão armazenados nas variáveis mid-beans e freq. E o curveFit, né, nos retorna dois parâmetros, né? O valor dos parâmetros A, B e C, que a gente vai armazenar aqui nos parâmetros, na variável parâmetros, e também nos retorna a matriz de covariância, que eu vou armazenar nessa variável que eu chamei de erro. Como que a gente faz agora para fazer a plotagem do ajuste, né? Para aparecer a curva do ajuste. A gente tem que fazer antes a declaração de uma variável aqui. A gente tem que criar uma variável aqui que eu vou chamar de xfit nparrange. Eu quero que ela vá de pode ser de 0 até 30. Então vai ser um nparrange de 0 até 30.01. Opa, onde que eu estava digitando isso? Vai de 0 até 30.01. E o passo vai ser de 0.01. Agora eu peço para ele plotar o ajuste, né? Vai plotar a curva lá do ajuste. Então, ele vai fazer uma plotagem de xfit por gaussiana de xfit parâmetros. Então aqui no caso ele vai plotar a curva. Essa linha de comando aqui serve justamente para ele plotar a curva de ajuste. Então vamos ver se ele já está fazendo a plotagem direitinho. Deixa eu executar aqui. Aí, fez a plotagem da curva. Agora, como que a gente faz para ele nos retornar aqui os parâmetros, né? Eu quero saber o valor dos parâmetros A, B e C. Então, eu venho aqui e peço para ele printar o valor de A. Acho que não precisava desse espaço aqui. A. Eu vou colocar aqui parâmetros 0, né? Peço para ele printar também o B. Parâmetros 1. E vou pedir para ele printar também o C. Opa. O C. Que é justamente o parâmetros 2. Aqui no caso, essas três linhas servem apenas para ele fazer aqui, para ele printar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Por quê? O A e o B e o C são todos armazenados aqui nessa variável parâmetros.
sendo que o A vai ser a primeira entrada, o B é a segunda entrada e o C é a terceira entrada. Ou seja, o A vai estar no índice 0, o B no índice 1 e o C no índice 2. Opa. Vamos lá. E eu quero também printar a matriz de covariância. Então, matriz de covariância vai receber o erro aqui. Matriz de covariância, erro. Exatamente. Então, é isso. Vamos executar. Ele fez aqui, da mesma forma como ele estava fazendo antes, e agora ele nos retorna aqui o valor de A, de B, de C e a matriz de covariância. Então, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham entendido. Podem deixar todas as suas dúvidas nos comentários, eu me esforçarei para respondê-las. E é isso. Até mais.